Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Começamos com o versículo 51. O arrebatamento da igreja e o seu desenvolvimento escatológico. Há muitos pontos, como eu disse ontem, de conflitos, de diferentes opiniões, porque a escatologia é um estudo muito profundo, das quais muitas denominações e igrejas diferentes, cada um há um ponto diferente. Respeito o seu ponto de vista, a sua discordância, digamos, o que se tratará nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Agora eu quero que você entenda que muitos dizem que o arrebatamento da igreja será em um abrir e fechar de olhos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o seu corpo será transformado em um abrir e fechar de olhos. A Bíblia não diz que a igreja subirá em um abrir e fechar de olhos. Veja comigo, veja de novo. Nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Transformados, não arrebatados. Os nossos corpos mortais serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Não que seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Elias subiu ao céu e Eliseu o seguiu olhando ao céu. Quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos ficaram olhando a Jesus. Esse é outro assunto de outro dia, ou talvez hoje. Mas a Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem. Porque é necessário que isto que é corruptível se vista da incorruptibilidade. Ele estava falando da transformação do corpo. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Mas, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me humilho diante da tua presença e reconheço a minha dependência em ti nesta noite. Ajuda-me, Senhor, e derrama a tua glória e o teu poder, e que possas cessar todas as outras vozes, e que somente a voz do Espírito Santo se ouça. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quero agradecer àquelas pessoas que ontem levaram as folhinhas que está escrito dos dois lados dos áudios e dos vídeos cassetes do nosso ministério. Ontem eu falei alguma coisa um tanto difícil, você disse controversial, não é? Controversa? Controversial. Em relação a linhas de pensamentos, duas linhas, dos quais os teólogos falam sobre se todas as crianças subirão no dia do arrebatamento da igreja. Nós temos a tradição velha e errada das Assembleias de Deus do Brasil que, sem prévia autorização bíblica, tem dito que uma criança até os 12 anos é salva. Quem lhe disse tal coisa? Que há crianças com 8 anos e 9 anos de idade que são criminais e vendedores de drogas. Como é que a Assembleia de Deus pode dar uma autoridade assim e dizer que a criança somente pode se batizar com 12 anos? Isso não tem base na Escritura. Por isso, muitos filhos de crentes hoje estão perdidos. Porque quando as crianças quiseram passar adiante para receber a Jesus, mantiveram as crianças no banco e disseram: você é criança, não sabe o que está fazendo. Isso não é certo. A Catherine tem 2 anos e é super inteligente. E ela olha e observa o que você está fazendo. Vamos falar alguma coisa sobre as duas linhas de pensamento dos teólogos. Uns que afirmam que todas as crianças subirão no arrebatamento, outros dizem que não. Algumas pessoas dizem que somente as crianças pequenas, até 7 ou 8 anos, ou 9 anos. Outros dizem que crianças até 11 ou 12 anos de idade são inocentes. Agora eu quero que você lembre-se que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que pela atitude da criança ela provará se o seu coração é mau, ou é correto diante de Deus. E há outras escrituras que nós vamos falar mais adiante. Primeiro, alguns teólogos dizem, mostram e provam que todas as crianças subirão. Vamos ver.
Paulo disse que pela culpa de Adão, todos se condenaram, não é assim? Mas pela graça do segundo Adão, Cristo, todos foram salvos. Esses teólogos dizem que todos os meninos, crianças de 3 ou 4 anos de idade, a idade da irresponsabilidade, a idade da inocência, tal criança não é responsável pelas suas atitudes, das quais é certo. Se ela falece, ela cai na misericórdia de Deus. Não porque tem o perdão dos seus pecados, pela sua natureza que nasceu pecaminosa e corrupta. Não. Ela cai na misericórdia de Deus, que o sangue de Jesus a cobra. Não porque ela recebeu a Jesus no seu coração. Porque uma criança pequena não tem aptidão ainda de decidir sim ou não. Como se chama? O livre-arbítrio. Não há o livre-arbítrio ainda. Outros dizem que depois da idade da criança, 8 ou 9 anos de idade, essa criança não se salvará sem que ela se converta a Jesus. Mesmo que tal seja filho de um crente ou não. Vamos ver se a escritura está correta. Vamos ver. Ezequiel capítulo 14 e versículo 12. Preste atenção, irmãos. Isso é muito importante. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, que o meu português está terrível. Você deve entender, eu não falo português há 10 anos, exceto aqui em Boston, de vez em quando. Então, estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela fome, e exterminarei homens mais. Preste atenção. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Preste atenção. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, versículo 16, diz o Senhor Deus, que nem os seus filhos e suas filhas se salvariam, excepto eles. Quer dizer, então, que os seus filhos, por serem filhos de crentes, eles não estão salvos, a menos que ele receba Jesus como Senhor e Salvador. Tal criança não é salva até uns 8 e 10 anos, dizem outros, porque nada pode estipular uma idade certa da qual a criança é salva. Você sabia que Corrie ten Boom, sabe quem é Corrie ten Boom, não é? Corrie ten Boom, ela recebeu a Jesus com 5 anos de idade. Ela passou adiante e recebeu a Jesus com 5 anos de idade. Nós pensamos que as crianças não podem fazer uma decisão por Jesus. Isso não é certo. Uma criança pode ser batizada no Espírito Santo, não é assim? Então ela tem sentido, e tem sentimentos e tem decisão. Se ela pode receber o batismo do Espírito Santo, é porque ela deseja e quer, e Deus batiza a tal criança. Então tal criança pode desejar, querer passar adiante para receber a Jesus. Não impida. Veja bem. Se tal criança é consciente dos seus fatos, e reconhece bem o bem e o mal, então tal criança necessita fazer uma decisão por Jesus. Porque a Bíblia diz que não entrará nela nada, na Nova Jerusalém, que é sujo ou que é imundo. Somente então a criança deve ser lavada pelo sangue de Jesus. A segunda linha de teólogos dizem que não todas as crianças serão salvas. Por quê? Vamos ler comigo. Marcos capítulo 10, versículo 13. Vamos ver o que as tradições das nossas igrejas têm feito o dano no Evangelho. Marcos capítulo 10, versículo 13. Veja o que diz, versículo 13. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Veja bem, não o deixavam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixa vir a minhas crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Mas preste atenção no que esse versículo diz. Disse: Deixa vir a mim. Então quer dizer que as crianças que não estão com ele não pertencem a ele. Se ele disse deixa, é porque algumas não vêm, não é assim? Como você interpreta? Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Ele disse: Venham a mim, a ele. Você pode vir a esta igreja, você pode vir a este banco, você pode vir a esta frente, mas se você não vai a ele, não adianta. Venham a mim. Vamos interpretar bem a escritura, com calma, que hoje você vai sair aqui à meia-noite, se não saiu às 11. Calma. Porque as tradições da nossa igreja, principalmente da Assembleia de Deus, enviaram muitas pessoas ao inferno. Porque
ou não conhece o original. Esse que eu sou ministro ordenado da Assembleia de Deus, 2 vezes, no Brasil e nos Estados Unidos. Mas eu reconheço que eles fizeram muitas coisas que nos continuam. Vamos com calma. Você tem que ter peito para dizer tal coisa, né? Não se preocupe, aqui está João Zerinho, não tenha medo. Diz que as crianças devem vir a ele. Se nós examinarmos a fundo esta escritura, dizem esses teólogos, veremos que somente as crianças que estão em Cristo se salvarão. Porque Jesus disse, todos os que estão em Cristo, nova criatura estão em Cristo. Não está no banco da igreja, é em Cristo, em Jesus. O fato de dizer que essas crianças vieram a Jesus, quer dizer, segundo os teólogos, que a criança por natureza não está com Jesus. Eu estou lhe falando e eu estou traduzindo o que está aqui. Não está com Jesus. É necessário levá-las a Jesus e deixá-las que por elas mesmas, por as suas próprias vontades, possam ir a Jesus. Não há hoje um espírito de rebeldia nessa nação, ou em qualquer parte do mundo, que as crianças não querem ir à escola dominical e as crianças não querem vir à igreja. Não é, então, é um espírito de rebeldia. Não é de parte de Deus. Não é de parte de Deus. Se os pais não trazem os seus filhos a Jesus, os mesmos ficarão fora do reino de Deus. Quando a filha de Billy Graham tinha 12 anos, Billy Graham pregou para ela. E ela levantou a sua mãozinha e disse, como nas cruzadas, pai, eu estou levantando a minha mãozinha para receber a Jesus. E ele orou por ela e ela recebeu Jesus. A Bíblia diz nesse versículo que tomando Jesus uma criança em seus braços, disse, veja, Jesus já tinha criança nos seus braços, entenda, porque você é inteligente. Jesus já tinha criança nos seus braços. E por que ele disse, deixa vir a mim? Porque não bastava estar no seu braço, deveria estar no seu coração. Você entende? Veja bem, vou voltar de novo. Deixe que as crianças venham a mim. Que os quais que receberem, tal é o reino de Deus, e os que não receberam o coração de uma criança, não entrará. Marcos 10, 15, Mateus 18, 2 e 3, diz que o fato de que Jesus não fosse uma criança, ele estava crescendo em estatura e poder diante de Deus. Ele não estava se convertendo porque ele já era Deus. Tal criança não entrará no reino dos céus sem que venha a Jesus. E nem todas as crianças. Pelo fato de serem crianças, não se salvarão, dizem esses teólogos. Nem quer dizer que uma pessoa que recebe a doutrina de Jesus recebeu Jesus. Porque você pode receber a doutrina de Jesus e estar simpatizante a essa doutrina, mas não a ter recebido e não a ter nascido de novo. Nicodemos era um simpatizante de Jesus. Foi buscá-lo à noite e Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essa expressão também inclui a ideia de que todas as crianças devem receber a Jesus para serem salvas, pois este versículo diz, quem não receber o reino de Deus como a criança. Então a criança deve receber o reino de Deus. Então, uma criança é necessário receber a Jesus. Se nós não ensinamos desde pequeno as crianças, elas vão crescer sem Jesus, não é assim? É assim. Você pergunta a Catherine e você diz, em espanhol, tu lhe diz, quem vive? E diz, Tito. E diz, e a seu nome? Goya. E a su pueblo? Victoria. Y tú preguntas a Catherine, ¿dónde está Jesús? Y dice, en el cielo. ¿Y a dónde más? En el corazón. El cielo y en el corazón. Desde chico, desde criança. Os crianças americanas hoje só sabem jogar Nintendo todo dia. E você pergunta às crianças americanas, vamos a... Não americanos, brasileiros e portugueses, seus filhos também vão no Nintendo. Não olha assim com essa cara de piedade. Você pergunta, vamos aprender de Davi? E a criança vai dizer, oh, Davi? O meu amiguinho da escola? Davi? Há que ensinar as crianças. Dá-lhes tem um tempo e ensina a Catherine todos os dias, quando há tempo.
Outro dia fomos a México e estávamos costeando o litoral para chegar em Ensenada, e a dama nos disse, mira a mar. E Catherine dijo, la mar de Jonás, el mar de Jonás, porque ella sabe quem é Jonás. Perguntas a Catherine, quem matou o gigante? Quem matou a Goliat? E disse, Davi. Porque já sabe, é criança. Há que ensinar desde pequeno. Vamos ver. Se uma criança se salvasse pelo fato de ser criança, então seria dizer que não existe o pecado original de Adão. Seria negar a consequência do pecado de Adão, que existe em todas as gerações, e a Bíblia diz que em Adão todos morreram, e que a morte se estendeu a todos os homens, porquanto todos pecaram. Davi não disse, em pecado me concebeu minha mãe? Então a natureza da criança é pecaminosa, porque ela morre antes do seu livre-arbítrio, ela cai na misericórdia de Deus, não porque fez uma decisão por Jesus, cai na misericórdia de Deus porque o sangue de Jesus a cura. A Bíblia é muito mais profunda do que você e eu pensamos. Romanos 5, 12, não diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23? A Bíblia diz que os filhos dos ímpios estão longe da salvação. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 5, versículo 4. Seus filhos estão longe da salvação, e são pisados às portas, e não há quem os livre. Os filhos dos ímpios, os filhos daqueles que não conhecem a Jesus, a Bíblia diz que estão longe da salvação. Como você interpreta tal escritura? A Bíblia diz que os filhos dos ímpios andam errados desde quando nasceram. Salmo 58, e versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Apartam-se e desviam-se os filhos dos ímpios desde o ventre. Andam errados aqueles que nascem proferindo mentiras. Se a Bíblia diz que os filhos dos ímpios nascem errados e que eles estão longe da salvação, a menos então que eles recebam a Jesus, não serão salvos. Você não crê? A Bíblia diz que somos feitos em iniquidade e que em pecados nós somos engendrados, gerados. Salmo 51, 5. Você já conhece a escritura de Davi? Em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz que somos por natureza filhos da ira e não da salvação. Não é assim que diz Efésios capítulo 2, versículo 3? Filhos da ira, não da salvação. Se somos filhos da ira, como vamos herdar a salvação sem passarmos primeiro pelo novo nascimento? A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,14 que os pais que não são salvos, os seus filhos nascem imundos. Leia para que você veja. 1 Coríntios 7,14. E Apocalipse 21, 27 diz que lá não entrará nada que seja imundo. Você está entendendo? Então dizer que uma criança é salva e estipular, talvez uma criança, quando chega aos 12 anos de idade, está tão cheia da igreja e de culto e da igreja, porque o exigiram ou porque o forçaram, que perdeu a oportunidade de receber a Jesus quando era 5, 6, 7, 8 anos, quando chorou no culto, recebeu a Jesus e seus pais não deixaram, que talvez o seu coração endureceu e nunca mais receberá Jesus. Vamos ver. A Bíblia diz que todas as pessoas são más desde a juventude. Gênesis 8, 21. O seu coração é mau desde a sua juventude. E se o seu coração é mau desde a sua juventude, como ele vai entrar no reino de Deus onde não há maldade? Esses teólogos dizem que Ezequiel 18:4, que diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, por que morrem as crianças? Escute, preste atenção. Isso é profundo, é mais profundo do que você imaginou em sua vida. A alma que pecar morrerá. Não diz? Ezequiel 18:4. Então, por que as crianças morrem? Elas morrem porque elas enfermam. Não é assim? E se estão enfermas, é porque a sua carne é corrupta e pecadora. Jesus não ficou enfermo. A Bíblia não consta. Por quê?
Porque ele era Deus. E Deus não se enferma. A Jesus nada o matou. Jesus se entregou a si mesmo. Porque a Deus não se pode matar. Ele deu a sua vida e tornou a buscá-la de volta. Ele não diz em João 10, eu ponho a vida minha de mim mesmo. Ninguém tem poder para tirá-la. Tirar-me. Eu dou e eu volto a buscar de volta. Não é assim que diz? Então por que morrem as crianças? Porque se enfermam e morrem. Porque a sua natureza é corrupta. Não que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos irá morrer e irá ao inferno. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela morre porque a sua natureza é pecadora. Você entende? É que eu não quero que você saia e diz, o pastor Josué Irion diz, calma. Eu estou lhe explicando muito bem para que você não saia a falar coisas que não têm sentido. Fazer uma tesoura na sua língua. Preste atenção no que eu lhe estou dizendo. Isso é profundo. Esses teólogos dizem porque morrem os filhos. E por que morrem? Porque não, e se não pecam, porque morrem? Porque a sua natureza é pecadora. Se os filhos não pecassem, não morreriam. Porque somente o que peca morre, desde o Adão. E se não houver pecado, não haveria morte. Não é assim? Pelo pecado veio a morte. Cristo não poderia morrer porque nunca havia pecado. E porque Cristo não poderia, ele disse em João 10, 18, ninguém pode tirar a minha vida, eu dou de mim mesmo, eu acabo de te dizer. Então uma criança, diz esses teólogos, que a Bíblia diz em Êxodo 25, que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos. Como você entende isso? Isso não é um Deus de amor? Como Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos? Se os filhos são independentes dos pais, porque ele tem o seu livre-arbítrio. Quer dizer que a natureza dos filhos, por ser pecaminosa, Deus iria castigá-los com enfermidade, porque os seus pais se apartaram do Senhor. Isso era no Antigo Testamento, entenda. A Bíblia diz que no dilúvio não se salvou nenhuma criança. Não diz assim? Vamos ver então. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Você já pensou nisso? Você já pensou que no dilúvio de Noé, quantas pessoas se salvaram no dilúvio de Noé? Não foram 8? Ok. E há alguma referência de alguma criança que se salvou no dilúvio de Noé? Não. Vamos ver. 1 Pedro 3:20. Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, da qual poucas, isto é, 8 pessoas ou almas se salvaram através d'água. Então, as crianças que morreram, filhos dos ímpios, por que Deus não disse a Noé que os colocasse dentro da arca? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Há muitas coisas profundas na Escritura, mais profundas do que você pode imaginar. Por que Deus não salvou os filhos dos ímpios? Talvez Deus o permitiu que eles morressem, como o permitiu, porque ele não disse que foram salvos. Mas as suas almas foram salvas pela misericórdia de Deus. Mas não foram salvos pela sua natureza corrupta, da qual Deus diria a Noé, coloque as crianças dentro da arca. As crianças poderiam viver, mas não viveram. Você já pensou nisso? Deus e a sua palavra é mais profundo do que você pode imaginar. E ainda você não escutou nada dessa série de escatologia. Porque das 19 conferências, eu tenho que cortar para 7, 8 conferências, porque não haverá tempo. A Bíblia diz que na destruição de Sodoma e Gomorra não se salvou nenhuma criança. A Bíblia não relata que salvou nenhuma criança. Gênesis capítulo 18, versículo 19 e 20 diz, e choveu fogo do céu, e Deus sepultou a Sodoma e Gomorra. Quem se salvou de Sodoma e Gomorra? Ló e quem mais? Nem a sua esposa se salvou. Não há vestígios que as crianças se salvaram. Vamos devagar. Ainda há outras escrituras que você vai tremer quando você veja. Vá devagar. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que Deus se esqueceria dos filhos dos pais que se esquecessem de obedecer a palavra de Deus. Leia para que você veja. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias está depois de Daniel.
Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você já parou para meditar? Eu esquecerei de teus filhos, porque você esqueceu de Deus. Então Deus culpa nos seus filhos pelos seus pecados. Isso é no antigo pacto. Pense no antigo pacto. Agora cada um é responsável das suas atitudes. A Bíblia diz, essa escritura você vai tremer. Vamos estudar lá. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 16. Talvez você leu 1 milhão de vezes essa escritura, mas você nunca parou para pensar o que realmente estava escrito aqui. Números, capítulo 16. Versículo 27 a 33. É a revolta de Coré, Datã e Abirão. Veja o que diz, Números 16, 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus... Não. Esse não é o original, não. Seus filhos e seus pequeninos. Vamos ler o que diz o original. Essa Bíblia minha é a original grego. Talvez a sua é João Ferreira. Essa é a original grego. Pequeninos. Pequeninos. Ou crianças. Crianças é pequeninos? Ok. Pequeninos. Porque há crianças grandes. E há crianças pequenas. Nós não somos crianças grandes? Que não receberam o reino de Deus com criança? Ok, então se falam pequenininhos, crianças pequenininhas. Preste atenção, isso é profundo. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Veja bem, eles desafiaram o quê? A liderança de Moisés. Quando você toca na liderança da igreja, você atrai sobre você maldição. Você não pode tocar na autoridade da igreja, do qual o pastor e os líderes da igreja. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, veja, qual é a coisa nova? Que as crianças iriam ao inferno. Veja. Se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo que deles, e vivos descerem ao inferno, então compreendereis que esses homens têm desprezado o Senhor. E acontecer que, acabado ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também com todos os homens que pertenciam a Corá, Datã e Abirão, sua fazenda. Assim eles, e tudo o que eles tinham, desceram os vivos ao inferno. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação, eles, os seus filhos e os seus pequeninos. Então, como é que Deus fez uma coisa dessa? Eles não eram filhos de ímpios que desafiaram a liderança de Moisés. Deus não perdoou os filhos. A terra abriu e as crianças e os filhos, todos, não é o que está escrito aqui? Desceram vivos ao inferno. Eu lhe vou dizer uma coisa esta noite. Deus é amor, mas Ele é justiça. Porque o pai que instiga o filho a pecar, como uma irmã dessa igreja aqui mesmo, que nos contou, parece o pastor Antônio, a minha, a irmã Zizi e a Damaris, que o seu filho, ou o seu genro, o seu filho, saía do trabalho e comprava uma Playboy Magazine, uma revista pornográfica, e ensinava a sua menininha de 5, 6 anos de idade, e ensinava tudo ali para ela, e ela dizia: como você vai ensinar tal coisa? Ele disse: eu não importa se ela vai ser prostituta, se ela vai para o inferno. Ele estava instigando e levando a criança ao inferno. Foi o que Coré, Datã e Abirão foram. Eles instigaram os seus filhos para rebelar-se contra Moisés. A escritura é muito profunda, não quero entrar em detalhes porque levaríamos anos, e talvez você isso nunca escutou na sua vida. Isso não é nível nem de colégio, nem de seminário, esse é nível de universidade, muito lá em cima. E eu lhe estou dando a você carne para comer, não estou dando leite, eu quero que você entenda o que eu lhe estou dizendo. Ok? A Bíblia diz em Ezequiel, o que nós temos lido, 14, de 12 a 18, que Deus enviaria um castigo à terra,
que nem Noé, Jó e o profeta Daniel poderiam salvar os seus filhos, que somente eles poderiam se salvar a si mesmos, pela justiça deles, que os seus filhos se perderiam. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que João viu os mortos, grandes e pequenos, diante do juízo final. Grandes e pequenos não quer dizer ricos e pobres. E quer dizer adultos e crianças. Vamos ver. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Porque se eu não abro a Bíblia, você não crê no que eu digo. Apocalipse, porque isso é muito profundo, é muito delicado. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres. Então pequenos e grandes não é ricos e pobres. Porque diz pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender que não tivesse o sinal, o nome da besta e o número do seu nome. 666, o que eu falei ontem. Você está entendendo o que eu lhe estou dizendo? Grandes e pequenos é adultos e crianças. Ricos e pobres, então não é grandes e pequenos. Quer dizer que crianças serão marcadas com o número 666. E os seus pais a marcarão para que possam comer. Não é que o pai vai marcar com o número do anticristo para trazer comida a casa. Todos serão marcados. Você está me entendendo? Então eu espero que você suba no arrebatamento da igreja. Porque se você ficar daqui, mamma mia, eu não quero estar na sua pele. Você não vai poder comer nem vender com o número, sem o número 666. Nem você, nem os seus filhos. Então chegamos à conclusão: que idade é que uma criança é responsável? Que idade você tem? Isso depende da sua educação aos seus filhos. Catherine tem 2 anos e ela sabe o que é errado ou não. Você diz uma coisa, Catherine, que faz assim. Você baja a mão e diz: não quero. Não quero. Ela sabe que não deve fazer. Ela dá volta na casa ao redor do vaso de flores. E ela derruba no chão e puxa. E a dama diz: te vou a pegar. E ela levanta a mão, barra na mão e não quer. Sabe que está fazendo errado. 2 anos. Você pensa que as crianças de hoje é quando o seu tempo e o meu, que nós éramos vendidos por uma bala e um caramelo? As crianças de hoje não brincam com carrinhos. As crianças de hoje brincam com computadoras, meu amigo. As crianças de hoje brincam com brinquedos de alta tecnologia, a tal ponto que uma computadora pode descobrir um código secreto no Pentágono. As crianças de hoje são super inteligentes, meu filho. Só falta elas nascerem vestidas com dente e falando. Porque é incrível. Não é assim? É incrível. As crianças de hoje são incríveis. Vamos adiante. Você já foi ao México, na fronteira de Tijuana, em América? Você vai ver crianças de 5, 6 anos de idade roubando e vendendo drogas. Você vai ao Washington DC vendo crianças de 5 anos de idade vendendo crack e cocaine. Eles sabem que estão fazendo mal. Você vai à Colômbia e você vai ver meninos na guerrilha comunista com 5, 6 anos de idade e 8 anos cruzados assim, cheios do cinturão de bala, tipo cangaceiros assim, que estão matando pessoas na guerra. Você crê que ele irá ao céu? Pense. Você vai no Brasil, para não ir longe, vai nas favelas do Rio de Janeiro. Vai lá ver. Eu duvido, com todo Jesus que você tenha, que você entre sozinho na favela do Rio de Janeiro. Eu duvido. Pergunte aos cariocas que estão aqui. Pergunte aos cariocas. Carioca. Pergunte a eles para que você veja. Pergunte. As crianças da favela do Rio de Janeiro matam você e tiram o seu pescoço. Não é assim? É assim. É assim. E o que eu estou dizendo é certo. Se você quer verificar em pessoa, vá amanhã no Rio.
Entra no Morro Santa Teresa, porque você vai entrar, porque sair você não vai. Nem que você entra com um carro blindado, você não vai sair. Nós estamos vivendo na era do cumprimento da profecia do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo 3:2. Os filhos seriam rebeldes aos pais, amantes de si mesmos, desordenados, maus. Você vai em El Salvador, no sul da África, você vai em São Paulo, e as crianças da prostituição. Você sabia que a child pornography? Você sabia que existe pornografia de crianças? Uma coisa é você forçar uma criança a child pornography. Outra coisa é elas, por si mesmas, irem por sua livre e espontânea vontade, tirar fotos e fazer esses atos contra a natureza. Então elas sabem discernir. Toda criança que saiba discernir entre bem e o mal é responsável pelos seus atos, pelos seus feitos, e não há escritura nesta palavra que possa dizer que a Assembleia de Deus do Brasil tem autoridade para dizer que uma criança com 12 anos de idade não é salva. Quem disse para eles se os próprios filhos deles estão perdidos? Você está entendendo? Você deve examinar a Escritura. Não viver em uma tradição. Examinar a Escritura. Porque o Brasil até hoje está no inário. Vamos cantar um número. Está atrasado no ciclo passado. Há um novo louvor, uma nova etapa, uma nova dimensão do louvor que Deus está derramando a sua glória. Lá está no Brasil, com seus coques e os seus cabelos derramando e cantando o número 5 da harpa. E a vida negra em pecado. Saia dessa doutrina. Saia desse nível de ignorância. Cresça e apareça. Cresça. Ah, Brasil, Brasil. É incrível. Todas as pessoas do Brasil, todas elas, a maioria, são desviadas. Da onde? Assembleia de Deus. Porque não aguenta a doutrina. Que doutrina nada? Essa é doutrina de homem. Não é doutrina da palavra, é doutrina de homem. Eles estipularam. Homens não está aqui. E ponto final. Você pode trazer o presidente da Convenção Geral, sentamos e vamos falar. Vamos ver o que está aqui. Eles não conhecem, são ignorantes. Não estudaram, tem um semináriozinho da Assembleia de Deus. Hoje todo mundo é reverendo e pastor. Hoje todo mundo coloca uma gravata e um traje, é pastor. E é reverendo, e é evangelista missionário. Antes de eu sair do Brasil, há 10 anos atrás, eu fui em uma igreja, se chamava a Igreja Batista em Chamas. Já o nome já me deixou meio desconfiado. Quando eu cheguei, estava um irmão pregando, meio gordinho, e a gravata, em vez de estar assim, estava assim. Gravata de diácono. Os meus queridos amigos diáconos. Assim estava a gravata. E eu disse, vamos ver o que ele está dizendo. E a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Até aí está certo, não diz? E a Bíblia também diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus é o ladrão. Eu disse, camarada, está doido. Esse cara está louco. E seguiu pregando e eu estava... A Escritura. E disse Jó, orai sem cessar, porque as profecias se estão cumprindo. Incrível. E uma irmã se levantou lá no meio e disse, irmão, esse é João, capítulo 10. Jesus não é ladrão, ele é bom. Jesus é bom. E o camarada, Jesus é bom. Ele disse, não, Malaquias capítulo 10 diz. Malaquias só tem 4 capítulos. Ei, você nem viu que você não sabia que tinha 4 capítulos, te peguei. Não, isso não é Malaquias, isso é João. Malaquias só tem 4 capítulos. Não, o Senhor me revelou esse texto. Ignorância. E não vamos entrar em detalhes, porque é ignorância.
Se aqui nos Estados Unidos ainda existe algumas ignorâncias, imagina como não será em um país de terceiro mundo. Que eles te condenam pela sua aparência, mesmo que o seu coração está santo e puro diante de Deus. Eles não enviam ao inferno. Que ignorância. Colossenses 2:20 diz que a doutrina de homens, do qual o duro trato do corpo não há nenhum proveito para os apetites da carne. Esqueça, não vírgula mesmo de qualquer maneira. 1 Coríntios 15:51, vamos adiante, que há muita coisa para falar. 1 Coríntios 15:51, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que o meu povo se perdeu por causa que lhe faltou sabedoria, que foi talado porque lhe faltou sabedoria. 1 Coríntios 15:51. Só todos seremos transformados. Antes de sermos arrebatados com Jesus ao céu, primeiramente nós seremos transformados a anjos. E receberemos um corpo de glória. Receberemos não um corpo novo. Escute. Ninguém receberá um corpo novo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você vai receber the old same junk. E você vai receber um corpo incorruptível. Não novo, é o seu mesmo corpo. Mas somente incorruptível. Ficaremos com o mesmo corpo e seremos transformados em um corpo celestial, não mais físico. Será um corpo espiritual, feitos como seres celestiais, porque os corpos terrestres e os corpos celestiais são duas coisas diferentes. Veja o que diz 1 Coríntios 15:40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. A Bíblia não diz que nós receberemos um corpo novo. Você já ouviu algumas pessoas falarem assim, não é? É costume, porque isso não existe. Se você vai receber um corpo novo, então o céu já não mais servirá. Jesus vai transformar o seu corpo, a imagem do corpo de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, recebeu um corpo novo ou foi o mesmo corpo transformado em glória? É o mesmo corpo transformado em glória. Se você espera ressuscitar americano, ou ressuscitar japonês, você vai ressuscitar brasileiro e português. Assim, there is no chance you're going to speak Portuguese. Speak that, já. Não queira ser o que você não é. Você será o que você é. Não receberemos um corpo novo, porque se recebermos um corpo novo, então não haveria ressurreição do corpo velho desde a sepultura, ou seja, a nossa redenção. Você entende? Se o corpo vai ressuscitar, não restará o corpo velho, mas agora incorruptível, feito à imagem do varão perfeito. A estatura do varão perfeito é como 6 pés e 1, 6 pés e 2, 5 como eu. Os que não têm a estatura do varão perfeito, os baixinhos, caem na misericórdia do Senhor. Eu já vi uns por aqui que eram a misericórdia de Deus. Então diz que são anjos. Anjos, somos transformados a anjos. As anjas. Não diz anjos, anjos masculinos. Depois nós vamos orar pelas irmãs. Não, as irmãs também são sábias, não sei. Nós receberemos um corpo resplandecente. Mateus 13:43. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Justos. Não diz crentes. Diz justos. Justos. Será um corpo perfeito. Já falei, Efésios 4:13. Até que chegamos no nível do homem perfeito. A estatura de Jesus. Não é a estatura do tamanho físico. É a estatura de maturidade. Estatura de maturidade espiritual. Será um corpo do sexo masculino, porque diz varão. Efésios 4:13. Varão. Será do sexo masculino? Não será um corpo feminino.
segundo a Escritura, mas claro que as irmãs irão ao céu, não se preocupe, não me olhe assim. No céu, como eu disse, não há anjos, somente anjos. E Paulo diz que chegaremos a ser como um varão perfeito, não como mulher perfeita. Porque Jesus é homem, outra coisa. Mas varão perfeito quer dizer que seremos transformados em varões, e em anjos perfeitos. Alguns teólogos dizem que todos seremos a estatura do varão perfeito de Jesus. E quando dei esse estudo em uma igreja, terminou o culto e o pastor disse: hermano Irion, eu não vou estar com minha negrita aí arriba? Ele disse, vai aproveitando a negrita minha está aqui, porque aí vai. Jesus era, como diz hermoso, bonito, formoso, e nós seremos como ele. Vamos ver onde a Bíblia diz que Jesus era formoso. Salmo 45:2. Vamos ressaltar o seu nome um pouco. Salmo 45:2. Esse é o teu Jesus, veja. Não pensa que ele vem todo descontruflado, não. Ele é: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, e a graça se derramou sobre os teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. No livro de Cantares, a Bíblia diz que ele é o escolhido entre 10.000, não é? O escolhido entre 10.000. A rosa de Sarão, o livro dos vales. Teremos mais ou menos 6 pés, 1,80 m de altura. Algumas pessoas dizem que as crianças que morrem, chegarão crianças e seguirão crianças no céu. Eu creio particularmente que não, porque se todos seremos como Jesus é, então eles terão que estar em uma mente madura. Você não vai chegar no céu e estará cheio de Toy R Us para brincar. Você não vai ver as crianças brincando. Eu creio que serão ao nível de Jesus. Ademais, a Bíblia diz em Isaías, depois eu vou ler 65:17, outro dia, não agora, não abra, que do primeiro já não existirá mais memória. Do primeiro, que é agora, porque tudo será novo. Do primeiro. E depois eu vou dizer para você, eu vou fazer a pergunta mais adiante, se nós no céu iremos nos lembrar de algum parente que morreu sem Jesus e estará no inferno, como nós iremos desfrutar da glória eterna nos céus, sabendo que ele está no inferno, como você pensa? Isso é impossível, porque Deus seria injusto, porque a glória de Deus será tão grande, que do primeiro não haverá memória, e nós estaremos em uma glória tão grande, o poder será tão grande. Depois eu vou ensinar biblicamente para vocês, é outro assunto, outro estudo, que eu creio que nós não poderemos viver diante de Jesus pensando que o seu tio e a sua tia morreram e está no inferno. Deus seria injusto. Ademais, nem Deus deixará você, talvez, alguns teólogos dizem que sim, que Deus permitirá que você a veja no juízo do trono final, quando ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, no inferno. Alguns teólogos dizem que sim, porque você será testemunha, junto com Jesus dirá: eu preguei a minha tia, mas ela não quis receber Jesus, e você será testemunha a favor de Jesus no juízo final. Isso vai ser duro. E há outros estudos que é muito profundo. Vamos adiante, que eu gostaria de estar contigo 5, 6 meses para ter a oportunidade de isso é todos os dias, não tirando a segunda e quinta, não, todos os dias. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é uma beleza. Nós teremos muita sabedoria, que o maior gênio jamais que tenha existido na terra, porque está escrito na Bíblia que o menor dos anjos será maior. O menor dos anjos será maior entre os homens naquele dia. Mateus 11:11. E um anjo é poderoso, é fora de série, e nós seremos maior que os anjos. Por que nós seremos maior que os anjos naquele dia? Porque nós temos a experiência da salvação eterna. Eles não têm experiência. Vamos adiante, senão nós não vamos nunca sair daqui. Atualmente o homem é menor que os anjos. Hebreus capítulo 2 versículo 6 7 diz que Deus o criou um pouco menor que os anjos, mas então seremos maior que os anjos. Com este corpo transformado e renovado, nós não iremos nos casar. Assim que os jovens, rápido, Mateus 22:30. Hoje eu estava falando com o pastor Antônio, e aqui alguns jovens, não é, que têm ideia de se casar no ano que vem. Alguns jovens, não é? O pastor Antônio, nós estávamos conversando hoje, e não poderá casá-los no ano que vem. Pobrezinhos, olha a expressão. Então pode dar sério, porque nós não vamos estar aqui no ano que vem. Jesus virá e nós estaremos lá em cima. Você sabia que quando eu estava casando com a Damaris, o meu, como se diz, best man,
testemunha, o padrinho, o seu amigo, best man, estava no meu lado, e quando a Damaris entrou com seu vestido resplandecente, eu quase desmaiei, tive que segurar, e o meu best man estava no meu lado, e sabe o que ele disse para mim? Josué, se Jesus voltasse agora. Você, rapaz, você vai pensar uma coisa dessa? Não pode vir amanhã de manhã? No outro dia? Tinha que ser agora? Porque não depois de 10, 15 dias? Eu dei uma olhadinha pensando, Jesus, não faz isso comigo. Eu te amo, Jesus. Antes eu não queria que ele vinha, agora, depois do casar, agora não quero que ele venha mais. Não. E este corpo transformado não se cansará. Isaías 40:31 diz que este corpo não se cansará. Este corpo será transformado e não necessitará dormir. Isaías capítulo 5 e versículo 27. Entre eles não haverá quem durma, diz a palavra. Vamos adiante, se vamos abrir a Bíblia em todas, não vamos ter tempo. Este corpo será transformado e nunca mais ficará enfermo. Vamos ver. Isaías 33:24. Você nunca mais vai estar no Medicare, Medicaid. Porque você nunca mais estará enfermo. Isaías capítulo 33, versículo 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou. E o morador nenhum dirá, enfermo estou. Esse é o corpo que estará durante o milênio, 1000 anos. O corpo ressuscitado, o corpo glorioso. O corpo da igreja. Esse corpo transformado não morrerá. Apocalipse 20, versículo 6 diz, e jamais haverá morte. Este corpo poderá comer porque Cristo comeu. Ah, isso sim, que tenha comida no céu. Ah, isso sim. Esse corpo poderá comer porque Cristo, ressuscitado com seu corpo em glória, comeu. Não foi assim? João 21, versículo 4 a 13, diz que ele comeu para o café peixe. Veja só. Lucas 24, 41, 43 diz que nos sentaremos no trono do Pai e comeremos naquele dia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, versículo 17 diz que ele dará o maná escondido para que possamos comer. E Lucas 22, 30 diz que nós sentaremos no trono de Deus para que comais e bebais na minha mesa naquele dia. Eu espero que ele tenha churrasco, eu espero que um queijinho, eu espero. Nós sabemos que nós vamos comer. Se Deus vai dar por toda a eternidade maná, vai mudando o cardápio, porque comer uma eternidade, maná, não vai dar. Os sepulcros se abrirão quando esses corpos transformados ressuscitem. Veja só, meu querido, o poder de Deus. O corpo, veja que mistério. O corpo não ressuscitará esqueleto. O corpo na morte, ainda na tumba, se diz na tumba, não é na tumba, na tumba, ele será transformado e ele será glorioso. E quando ele se levante das tumbas, ele já estará glorioso. Não será o poder de Deus forte? Você já imaginou uma pessoa que morreu na guerra, digamos na Segunda Guerra Mundial, dentro de um barco? Os barcos não ficavam com os cadáveres e o cheiro horrível. Você colocava em uma coisinha assim e colocava para o mar. E os tubarões, churrasco. Como você crê que essa pessoa ressuscitará? Deus não é poderoso para fazer que dos excrementos deste tubarão, do pó, de nada que ficou dessa pessoa, Deus terá o poder infinito que pelo som da trombeta fará que todos esses nervos, todos os olhos, as pernas, uma perna no Japão que morreu numa guerra, uma mão que caiu na Filipinas, um dedo que caiu em São Paulo, uma perna que caiu lá em Lisboa. Deus terá o poder para que num segundo este corpo seja transformado, porque a Bíblia diz, e o mar dará os seus mortos, e o inferno dará os seus mortos, e a morte dará os seus mortos. Isso é mais adiante, cada coisa é uma coisa. E eles se apresentarão diante de Deus. Veja o poder infinito de Deus, que o crente será transformado o seu corpo. E os ímpios não ressuscitarão até o final do milênio. Depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna diante do juízo do trono branco.
Então os ímpios ressuscitarão da mesma maneira, mas para a condenação eterna. E nós ressuscitaremos para a glória eterna. Bom, ressuscitaremos os que já morreram em Jesus, porque eu não espero morrer, eu espero ir com Jesus. Veja o poder de Deus, tão grande. Quem você pensa que Deus é? Deus. Só o nome Deus fica muito grande para os nossos lados. Deus, de poder juntar pó e o seu corpo se transformar e ser novamente o que era antes. Isso é tremendo. Isso é fora de série. Esse corpo poderá cruzar através da matéria, porque Jesus, quando ressuscitou, cruzou na matéria. Ele não abriu a porta para os discípulos. Ele cruzou e disse: o que aconteceu? Estou aqui, quem está chorando? Paz seja a vós. Não é? Foi assim. No arrebatamento da igreja será como um imã. Você disse imã? Um imã celestial. Cristo virá à terra como um poderoso e gigantesco imã, e levará o seu povo às nuvens e dali a glória. Será como um acoplamento espacial. Quando um imã passa voando, presta atenção que isso é bonito, quando o imã passa voando sobre uma terra cheia de lixo, somente as coisas metálicas voam ao encontro do imã, não é? Só as coisas metálicas, e deixa todo o lixo. Assim também será o arrebatamento da igreja. Cristo, o imã divino, passará sobre a terra voando, na qual a terra é um gigante, uma lata cheia de lixo, e somente os salvos que têm o metal do Espírito Santo voarão, acoplarão neste imã e subirão para a glória eterna. E o lixo ficará aqui. O grande imã poderoso. No arrebatamento nossos vestidos ficarão aqui, porque Cristo ressuscitou e deixou os seus vestidos no sepulcro, não foi assim? Os lenços e o sudário, João 20, capítulo 4 a 8. João 20, versículos 4 a 8, perdão. Os soldados tiraram a sua túnica, João 19, 23. Quando o profeta Elias foi arrebatado, os seus vestidos caíram, segundo Reis, capítulo 2, versículo 13. Assim também os que ficarem aqui irão ver os vestidos daqueles que se arrebataram, porque Elias subiu, mas Elias deixou o seu manto, não foi assim? Mas Elias não subiu ao céu, porque nem carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Elias não foi ao céu, Elias foi ao seno de Abraão, que estava no centro da terra, do outro lado do inferno. Por isso o rico, levantando seus olhos, olhou a Lázaro, que estava no seio de Abraão, e disse: Pai Abraão, eu rogo que Lázaro não era, como se chamava o mendigo? Lázaro, porque também tinha outro Lázaro. Molhe com a ponta do seu dedo a minha língua. Veja que ele não queria um copo d'água, tal era o tormento tão grande que ele se contentava com a ponta do dedo da água. Você está entendendo? Isso é outro assunto. Veja bem, o seio de Abraão era o lugar onde estavam os santos do Antigo Testamento. Não estavam no céu, porque Jesus disse: ninguém subiu aos céus, senão o Filho do Homem que desceu dos céus e está nos céus, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então Jesus, quando morreu, foi ao inferno tirar as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, não é? Venceu o inimigo. Depois se apresentou no seio de Abraão, onde estavam os santos do Antigo Testamento: Samuel, Josué, Moisés, Elias, Eliseu. Ele se apresentou como Yoshua e Mashiach Lamalihim, como Messias, o cumprimento das Escrituras. Pregou e eles o receberam como Messias, porque a Bíblia diz que não há outro nome do qual os homens devem ser salvos exceto Jesus. Então eles mesmos, antes da lei, porque depois da lei foram salvos pela lei, antes da lei, no tempo de Noé, Jesus o apresentou como Jesus e pregou, e houve uma grande cruzada evangelística lá embaixo, e todos levantaram as suas mãos. Quem ia deixar suas mãos embaixo? Todos levantaram as suas mãos e receberam Jesus, e ele levou o que estava, como diz a Escritura, e levou ele cautivo ao cativeiro, o que estava cativo, e deu os dons aos homens. Esse é o seio de Abraão, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 3,18 que Jesus foi pregar aos mortos. Como é pregar aos mortos? Está mortos? Não, aos mortos sim, mas as almas dos que estavam no seio de Abraão, e no outro lado do abismo, no inferno, antes da lei, porque os homens que tiveram a lei no tempo de Moisés até Jesus foram julgados sobre a lei.
Depois que Jesus veio, interrompeu a lei e é Jesus. Por isso Jesus foi antes da lei, antes de Noé, desde Adão até Moisés. E pregou para os mortos. Você está entendendo? Então Eliseu, quando pegou a roupa de Elias, soltou um grito e disse: Pai e cavalaria de Israel, ou muitos também no arrebatamento da igreja, escute, irmãos, dirão: este subiu e eu fiquei. Este subiu e eu fiquei. O que lhe parece, irmãos? Jesus vir e você despertar e a sua esposa não está no seu lado, e você toque já, onde está mi cubanito, hombre? Esgone. Você não imaginará a tristeza? E aí estará o seu pijama e a sua roupa interior em X-Gol. Será terrível. Isso será terrível. Terrível. O arrebatamento da igreja, irmãos, é um fato. Deixa eu ir adiante, senão nós não vamos sair daqui. Uma vez um pastor estava pregando sobre o arrebatamento da igreja. E ele disse: quantos querem ir nesse viagem maravilhoso do arrebatamento da igreja? Será uma viagem fora de série, uma viagem grande e poderosa. Quantos gostariam de ir na viagem do arrebatamento da igreja? E todos levantaram as suas mãos e colocaram de pé: glória a Deus, aleluia, blá, em língua, blá, blá, glória a Deus, aleluia. E ficou um senhor, ele estava um pouquinho, e ficou allí, estava um pouquinho tocado, e ficou sentado, e o pastor disse: cavalheiro, você não gostaria de ir nessa viagem maravilhosa do arrebatamento da igreja? Ele se levantou e disse: gostaria, mas eu vou na segunda viagem, porque a primeira vai muito cheia. Eu espero que você vá na primeira viagem, porque não haverá segunda viagem, só há uma viagem. Como será o arrebatamento da igreja? Rápido. Há muitas e distintas opiniões sobre relação ao arrebatamento da igreja. Uns pensam que será em um abrir e fechar de olhos, do qual não é, que eu disse que o seu corpo será transformado em um abrir e fechar de olhos. Outros pensam que a passagem de 1 Coríntios 15, 51 e 52, fala que será em um abrir e fechar de olhos a transformação do corpo, da matéria para o espiritual. E outros dizem que o arrebatamento da igreja não será tão rápido, que será visível e que muitos ímpios virão os santos subir aos céus como testemunho que assim foi. Vamos ver. Algumas ideias que provam que alguns casos de arrebatamento foi devagar e não tão rápido como nós cremos. Vamos ver. Eliseu viu a Elias subir, não foi assim? Foi. No arrebatamento do profeta Elias é um claro arrebatamento da igreja, que dizem alguns, segundo Reis 2, 1 a 12, você cita ler, depois você vai ler, que foi claramente que Eliseu viu Elias subir aos céus, porque Eliseu disse: se você me ver quando eu subir, eu vou lhe dar a dupla, a porção dobrada do meu espírito, se você me ver. E quando Elias foi arrebatado, Eliseu viu. Elias lhe perguntou a Eliseu que queria o ver subindo, e esse desejo o foi concedido. Quando os apóstolos viram a subir a Jesus ao céu, os apóstolos e mais 500 pessoas viram Jesus subir aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, não é o que a Bíblia diz? Eles ficaram olhando aos céus, e depois desceram os anjos, disseram: varões galileus, este Jesus que você viu subir, ele descerá da mesma maneira que você ouviu subir. Veja, escute, da mesma maneira que você ouviu subir, ele vai descer. Então, como ele subiu, então digamos que nós subiremos. Você já viu o desespero? Em uma sexta-feira, você vir dirigindo o seu carro, e você parar o seu carro, e você subir, e os que estão atrás de você chocam o seu carro, e vê esse camarada voando. Eu nunca vi isso. Isso não será uma coisa fora de série? Será uma coisa tremenda o arrebatamento da igreja? Tremenda. Uau, disse a irmã. Os dois testemunhas de Jeová são os dois tipos de justos ou crentes que serão mortos e depois do arrebatamento serão arrebatados ao céu durante a grande tribulação. Eu não li ontem que todo o olho irá vê-los. Então todo o mundo inteiro virá eles subir depois de 3 dias e meio. Isso é tremendo. Sejam quais sejam pontos de vista, o importante é que você está preparado. Se você vai rápido ou devagar, o importante é que você esteja preparado. Como diz, uns pensam que será um abrir e fechar de olhos,
Outros dizem que a transformação dos corpos será do corruptível ao incorruptível. Outros dizem que o arrebatamento será devagar, que não será tão rápido, que será visível, que os crentes que estão aqui poderão ver os santos subir, e aqueles que estavam na igreja poderão ver os santos realmente subir e se lamentarão. E o que certo é que os ímpios não verão talvez esse acontecimento glorioso, ou talvez verão esse acontecimento glorioso. Rapidamente, quem subirá no arrebatamento da igreja e quem não vai subir no arrebatamento da igreja? Primeiro, subirão todos os salvos. Haverá dois em uma cama, um subirá e outro ficará. Como você interpretaria essa escritura? Dois em uma cama, um subirá e outro ficará. Homem e mulher dormindo, o esposo e a esposa. Um irá e o outro ficará. Isso é fácil, não é? Lucas 17:34 diz: mas como você vê que diz assim, que duas mulheres estarão em um moinho, uma subirá e outra ficará? Estará trabalhando, não é? A primeira está dormindo à noite, outra está trabalhando. Lucas 17:5. Mas como você vê essa? Um estará no campo e outro estará dormindo. Como alguém está no campo e o outro está dormindo? Os intérpretes de muitos anos atrás, eles não podiam entender essa escritura. Se está no campo, é porque está trabalhando. Se está dormindo, é porque é noite e como vai estar trabalhando no campo? Está com uma lanterna trabalhando no campo? Ocidente e Oriente. Quando o Ocidente está dormindo, o Japão está trabalhando. Quando o Japão está trabalhando ou dormindo, nós estamos dormindo ou trabalhando. O arrebatamento será no mundo inteiro. Não pensa que vai ser só Curry, New Jersey. Será no mundo inteiro. Você pode imaginar as notícias? O Japão desapareceram, as crianças desapareceram, as crianças salvas, você já sabe. Desapareceram os crentes. Brasil, desapareceram um pouco, vai subir. Portugal, Suíça, Guatemala, El Salvador. Você pode imaginar? Isso é uma loucura. As polícias, KGB, CIA, FBI, o que vai chamar de chamadas, departamento de polícia, chamada, meu filho, minha filha, meu marido, raptaram. Quando você vai ver, para a noite, será mundial o assunto. Será no mundo inteiro. Você imaginar o desespero dos bebês recém-nascidos assim bonitos, como Joshua e Júnior, assim, desaparecer? Você pode imaginar a loucura das mães? Você pode imaginar uma mãe dando a luz e o médico vai receber, o ginecólogo, o doutor, vai receber a criança e quando receber, resbala da mão Isso é incrível. Incrível. O marido vai tomar banho e quando vai ver, só está, como há um filme sobre isso, Like a Thief in the Night, que o homem foi a tirar a barba e deixou a maquininha prendida 5, 10, 15 minutos. Quanto tempo está fazendo a barba? Quando eu soltar a maquininha e as suas roupas. Que tremendo. Isso vai ser uma coisa fora de série. Isso vai ser tremendo. Subirão 5 virgens e as outras 5 ficarão. Por quê? Porque não tinham azeite de unção. Mateus 25, 1-3. Não subirão os maus servos, Lucas 12:46, porque a Bíblia diz que os maus servos, o seu lugar será nas trevas exteriores. Não subirão os mornos, serão vomitados da boca, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Não subirão os inúteis espirituais e serão jogados nas trevas exteriores, Mateus 25:30. Amigo, você não tem a vestimenta de convite para estar nesse lugar? Não subirão os que não tenham sido sal da terra, Mateus 5:13. Não subirão os que não têm dado fruto, João 15:2. E todo aquele que não der fruto será cortado e jogado no fogo. Nem todos os crentes subirão, pois não é suficiente crer com a boca ou intelectualmente para ser salvo. Você pensa que os crentes todos são salvos? Crente, até o diabo é. Não é crente o diabo? Se a Bíblia diz, crês em Deus, fazes bem. Ou quer dizer, não faz nada de extraordinário. Até o diabo crê e treme. Mas o diabo crê e treme. Nós cremos, mas não trememos. Ele treme porque ele conhece a Deus mais que você e eu, porque Deus o criou e o condenou ao inferno. Por isso ele treme de medo e treme de tremor. Crê em Deus, porque crê em Deus, todo mundo crê em Deus.
Você não necessita nada especial em crer em Deus. Porque crer em Deus é como você ter o sangue. Você nasce com sangue. Você não precisa crer que tem sangue. Ganhar um ateu, ou um existencialista, ou um da doutrina da evolução para Jesus, é mais fácil ganhar uma criança. Você o desarma em 5 minutos, 2 minutos. Porque essa bobagem, só ateu. Que ateu? Se você é ateu, então você nem crê que o seu nome é o seu nome. Quando você nasceu, você creu que os seus pais colocaram o seu nome. Depois você ensinou algum papel. Isso você nasce com um dispositivo normal, que você deve louvar a Deus. Porque você é filho de Deus. Ou criatura de Deus, filho, até que você receba Jesus. Vamos adiante. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino de Deus. Mateus 7, 21, 23. Nem todos os crentes. Nossa justiça será maior a comparar os escribas e fariseus para entrar nos céus. Mateus 5, 20 Jesus disse que a vossa justiça seja maior que o escriba e fariseu. Um fariseu jejuava e dizimava. Dava o dízimo 2 vezes por semana, mas não era o suficiente. Lucas 18, 10 e 4. Imagine. Temos que crer mais que os demônios para crermos. Santiago 2, 19. Se nós somos fiéis até o fim, seremos salvos. Hebreus 3, 1 a 6. Se nós somos infiéis antes de morrer, seremos condenados. Se somos fiéis, seremos salvos. Se retermos a nossa confiança, a nossa doutrina, seremos salvos. Hebreus 3, 14. Se retermos a palavra, seremos salvos. 1 Coríntios 15, 2. Temos que obrar, porque a fé sem obras é morta. Santiago 2, 17, Mateus 5, 16. Os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Lucas 10, 20. Vossos nomes estão escritos no livro da vida. O que não tem nome escrito no livro da vida não é salvo. A pessoa que se apartou de Deus, o seu nome será escrito na terra. Os desviados não subirão a Deus, porque eles conheceram a Deus e eles jogaram a Jesus como um vitupério. Então, Jeremias 17, 13 diz: aqueles que se esquecem de ti, ó Deus, Senhor dos Exércitos, os seus nomes serão escritos no chão. E tal pessoa com seu nome que está escrito no chão será tirado do livro da vida. Êxodo 32, 33, Deus disse a Moisés: o que pecar contra mim, eu apagarei o seu nome do livro da vida. E se a terra desaparecerá e o seu nome está escrito no chão, quer dizer que o seu nome vai desaparecer também. Apocalipse 20, 11. Se tal pessoa se apartar de Jesus, se afastar, e o seu nome é escrito no livro da vida, não é no escrito no livro da vida, a terra vai desaparecer, então o seu nome desaparecerá também. E se o nome de tal pessoa regressar ao Senhor, se arrepender, voltar de volta, Deus a perdoará. Se tal pessoa realmente ter e conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ter voltado aos caminhos de Deus com sinceridade e arrependimento, e voltar para Ele, Deus a perdoará. Último lugar. Você crê que somente as pessoas seladas com o Espírito Santo subirão? Vamos ver. Eu creio que sim. Porque Romanos 8, 9 diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós temos, uma coisa é ser selado com o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado, outra coisa é ter a plenitude, e outra coisa é ter a unção. Selados é quando Deus salva você, Ele o sela com o espírito de habitação e de adoção, do qual clama Abba, Pai. Eu creio que somente selados, porque aquele que não nasce do Espírito não entrará. A Bíblia diz em João 3,5: somente o que nasceu de novo. Nicodemos disse: eu posso entrar no ventre da minha mãe? Não, nascer da água e do Espírito. As 5 virgens não tinham o azeite da unção do Espírito Santo, por isso não entraram. Mateus 25, 1, 3 disse que elas não entraram. Uma das músicas mais lindas, que eu não sei quem é compôs, os americanos, os hispanos, os brasileiros, mas que canta como é? O rei já vem, ouço as trombetas, o rei está voltando. Essa é incrível. Essa perdão, canção é fora de série, é incrível. Os martelos dos obreiros já pararam, os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, e aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Ouço a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Ouço choro e lamentos, ouço gritos, não sei, eu não lembro mais. E sai, ouço então a trombeta, o meu nome a chamar. Isso é tremendo, irmãos. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, bendito seja o nome do Senhor. Não devemos confundir o batismo do Espírito Santo, já vou terminar, com o selo do Espírito Santo.
Toda pessoa que crê em Jesus e o aceita de todo o coração, tal pessoa é instantaneamente selada com o Espírito Santo. Mesmo que tal pessoa não seja batizada nas águas ou batizada no Espírito Santo. Mas depois de que ela é selada, tal pessoa recebe uma unção que o capacita para jogar fora demônios e curar enfermos. Mateus 10:1. Depois que recebe uma terceira unção, que é o batismo do Espírito Santo, porque Cristo soprou sobre os discípulos e lhes deu o Espírito Santo, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Você está entendendo? Vamos devagar. Primeiro a pessoa é selada com o Espírito Santo. Depois a pessoa recebe o poder para jogar fora demônios e sanar enfermidades. Depois ela é batizada no Espírito Santo. Obrigado, irmã Zizi, não perderá sua recompensa. Um copo de água fria. Então depois a pessoa é batizada no Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Então vem a plenitude do Espírito Santo, que traz virtude, poder. No original grego, o 8 de Atos é dunamis, dinamita, e virá sobre você a unção do poder do Espírito Santo. Unção. Mateus 3:11, que é o fogo do Espírito Santo, então que purifica o pecado e nos capacita e abre a porta para os dons espirituais de 1 Coríntios 12. Volto contigo. Os discípulos, como eram antes do batismo do Espírito Santo, para você ver que você necessita do batismo do Espírito Santo, eles eram salvos e gozosos, porque Lucas 10:20 diz que seus nomes estavam escritos no livro da vida. Segundo, eles tinham um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12:13 diz que a todos Deus deu o mesmo Espírito. Terceiro, estavam em Jesus, porque eram as ramas da oliveira verdadeira. João 15:3-5. Aquele que não está em mim não pode dar fruto. Eles não eram do mundo. João 17:14. Eles tinham autoridade para jogar fora demônios e sanar enfermos. Lucas 9:1 e Mateus 10:1. E eles foram soprados com o Espírito Santo de Jesus. E como é isso que eles não eram bautizados no Espírito Santo? Você já pensou, parou para pensar? Eles eram selados, eles tinham o sopro do Espírito Santo, eles tinham poder para curar, mas Jesus disse: fica em Jerusalém até que sejas revestido da unção do Espírito Santo. Eles eram salvos, gozosos, tinham só Espírito, estavam em Cristo, não estavam no mundo, tinham autoridade para curar, para jogar fora diabos, sopraram demônios, não diabos, diabo é só um, demônios. E Jesus soprou sobre o Espírito Santo, mas mesmo assim não era batizado no Espírito Santo. Eles esperavam o derramamento do Espírito em Jerusalém. Como você entende essa escritura? Quer dizer que você necessita de um revestimento da unção do Espírito Santo. Mais do que o Espírito que você tem quando salvou, mais a tua autoridade de curar enfermos, jogar fora demônios, mais que Jesus o soprou no Espírito, você necessita do revestimento da unção, que essa palavra em grego é auxanó, que você recebe a plenitude. O que é a plenitude de uma coisa? Veja, vou explicar. Sim, você é inteligente. Esse copo é um copo de quê? Água. Ele está cheio até aqui em cima. Ele está, escute, na sua plenitude, de que para o tamanho dele, o que ele pode receber de água, não é assim? Já não pode mais colocar água. Presta atenção. Essa é a sua vida, é a minha. Mas quando se derrama a unção do Espírito Santo, talvez a irmã Zizi pudesse ter enchido mais, então faria assim, ó. Esse é o derramar do Espírito Santo. Você transborda com a unção do Espírito Santo. Não há diabo e não há demônio que possa ficar diante de você quando você está transbordando do Espírito Santo. Não é assim? Veja bem. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta para terminar. Se Jesus, que era Jesus, preste atenção comigo, nasceu do Espírito Santo, já vou terminar, às 10 em ponto eu termino. Nasceu do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo, não é isso que diz a Bíblia? Era Deus. Como é que ele foi nascido? Que ele nasceu? Preste atenção, isso é profundo. Vamos ver os seminaristas aqui. Como é que ele nasceu do Espírito Santo? Era Deus. Como é que ele foi batizado no Espírito Santo? Você já parou para pensar? Pense. Seminaristas. Vamos ver. Se ele era Deus, e se é Deus, por que ele precisava de alguma coisa se era Deus?
A sua parte de carne humana, Jesus carne. E a sua parte divina, não é Jesus divino, não. É Cristo divino. Cristo é eterno. Jesus nasceu em Belém. Nunca diga que Cristo nasceu em Belém. Cristo é eterno. É Deus. A parte humana de Cristo nasceu em Belém. Jesus. Jesus sendo Deus, sendo gerado no Espírito Santo, a sua parte divina não precisava, que era Deus, mas a sua carne precisava. E se Jesus, que era Deus, e era Deus homem, precisou da unção e o batismo do Espírito Santo, o que será de eu e você que só somos carnes? Você é Deus? Então os pregadores que pregam que você é Deus, então é mentira. Somos deuses. Eles não conhecem o original, somos Deus. Que Deus? Se você é Deus, você não precisa de redenção eterna. Se você é Deus, você não é pecador. Se você é Deus, você não se enferma. Se você é Deus, você não necessita de salvação. Se você é Deus, você não morre. Você não é Deus. Quando Deus o salvou, Ele colocou dentro de você um espírito de adoção, do qual Deus clama, Abba, Pai. Ele não colocou a sua deidade. Você disse deidade? Deidade, a divindade de Jesus. Ele colocou o seu espírito de adoção. Jesus foi batizado no Espírito Santo, mas como ele foi batizado no Espírito Santo? Quando em Atos 2 desceram as línguas de fogo e foram batizados no Espírito Santo, por que sobre Jesus não desceu as línguas de fogo? Se ele necessitou do batismo do Espírito Santo como sendo homem, por que ele não recebeu as línguas de fogo? Que veio sobre ele? Em forma do Espírito Santo, uma pomba, não foi? Porque eu e você e eu, nós, quando recebemos a Jesus, sendo carne e pecadores, Jesus foi carne, mas nunca pecou. Então, o fogo, o batismo em fogo, que João Batista disse, ele os batizará em fogo e no Espírito Santo, são duas coisas diferentes. Quando ele te batiza no fogo, ele queima as suas impurezas, ele queima os seus pecados passados e ele o faz justificado puro. Não poderia descer sobre Jesus línguas de fogo, porque ele era santo, não tinha pecado. Deveria descer sobre ele a pomba gentil, mansa do Espírito Santo, e o encheu a sua carne, não como Deus, como homem do Espírito Santo, mas não línguas de fogo. Quando Deus nos batizou, Ele batizou nas duas vezes. Ele batizou com a língua de fogo, quando Ele colocou os dons de língua sobre você, e Ele o encheu do Espírito Santo, porque o batizará no fogo e no Espírito Santo. Jesus já era Deus, não necessitava línguas, porque Ele é o doador das línguas. E agora eu lhe digo isso: se Jesus, que era Deus, necessitou da unção do Espírito Santo, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 e versículo capítulo 5, 8, alguma coisa assim, que Jesus, sendo Deus, durante a sua vida e ministério, derramou lágrimas, porque sabia que só Deus o podia ressuscitar dos mortos, e aprendeu a obediência sendo filho de Deus. O que será de você e eu? Eu e você, sem Jesus, não somos nada. E se você quer subir naquele dia, melhor que você comece a buscar a unção e o batismo do Espírito Santo. Não que se você não é batizado do Espírito Santo, você não vai subir, não. Os irmãos batistas são salvos, eles são selados no Espírito Santo. Não têm o batismo do Espírito Santo, são salvos, e alguns deles mais santos que nós. Às vezes os pentecostais, muitas línguas e muitas coisas também, mas eles inquietos e uma vida santa e reta, alguns deles mortos e perdidos, etc. Isso não é diferença. O batismo do Espírito Santo não te dá mais espiritualidade, nem te dá, nem te tira. Você é igual e você será julgado por quem você é como pessoa, não pelos dons espirituais que você tem. Se nós necessitarmos dessa unção, se Jesus necessitou, o que será de eu e de você? Para subir no arrebatamento da igreja, eu quero que você saia daqui seguro
que a unção de Deus está sobre a sua vida. Seguro que quando você ouça a trombeta soar, que você tenha unção suficiente de subir. Se você não tem suficiente, você vai chegar na metade e tu vai cair de volta. Não, estou brincando, Jay. Você tem que ser a unção suficiente para subir quando ele vem. Agora eu te pergunto, vamos a ver. A Bíblia diz que nós vamos ouvir a última trombeta. Como você vai ouvir e os ímpios não vão ouvir? Em que língua se tocará a trombeta? Ou em que maneira se tocará a trombeta? Ou em que dimensão se tocará a trombeta? E como você vai discernir que não é o seu vizinho do lado tocando um saxofone ou something? Porque será na dimensão do Espírito. Porque será os que estão cheios da unção do Espírito, aleluia, que vão discernir quando a trombeta toque. Você vai ouvir o seu nome, Josué Erion, right here sir, ready to go. Não é assim? Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. O arrebatamento da igreja às vezes me faz, como você diz, arrepiar? Arrepia. Ai de nós se ficarmos aqui, my friend. Se é difícil, segundo você, seguir a Jesus e viver uma vida santa, o que será de ti quando Jesus já não está mais aqui? E quando a igreja não está mais aqui e você ficou, e a unção do Espírito Santo não dará mais poder sobre a sua vida, como você dará a sua vida por Jesus? Se agora você resmunga para ir no culto, imagina depois. Vamos nos colocar de pé. Tire a sua cabeça, feche seus olhos.